Oh yeah, no, it was a big challenge. You know, the environment was really toxic. I don't think I fit well, that's why I left. Oh yeah, what's the salary range? No, the job is really important too, but no, we work for money. Because I'm the best. Because I need to work. How long does this process take? Você sabia que as suas palavras podem te custar uma oportunidade de emprego? Hoje, vamos descobrir o que não falar numa entrevista aqui nos Estados Unidos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Thaís May, estrategista de carreira para brasileiro nos Estados Unidos, e eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre o processo seletivo americano para encontrar o seu dream job aqui na América. Mas antes de te contar tudo, eu vou beber uma água enquanto você dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, ok? Hoje nós vamos falar sobre o passo do processo seletivo que mais assusta os brasileiros por aqui, a entrevista. Depois de muito esforço e muitos nãos, você chega na frente do RH daquela empresa que você nunca imaginou que se interessaria por você. Você precisa mostrar que a sua história vale a pena ser escutada. E é normal que durante esse processo você fique nervoso e não saiba o que responder, não é? Se você não quer passar por isso, continue assistindo o vídeo que eu vou te dizer o que você nunca deve falar durante as suas entrevistas, ok? Já vamos começar com algo meio polêmico, hein? Imagina que você tá na sua entrevista de emprego, tá tudo indo bem, e aí você comete um deslize e solta uma frase que pode te colocar tudo a perder. Pois é, nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas dessas frases que você nunca, jamais deve dizer durante uma entrevista de emprego aqui nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, falar mal do chefe. Agora pensa comigo, todo mundo já teve um chefe desafiador. Vou usar esse termo aqui, tá? Mas a entrevista de emprego não é o lugar certo para você desabafar sobre isso. Sobre o chefe desafiador, você conversa na terapia, no churrasco com a família, mas nunca na entrevista com outra empresa. Porque ao falar mal de um antigo empregador, mesmo que seja verdade, tá? Você pode estar passando a impressão de que você não sabe lidar com desafios no ambiente de trabalho. E você sempre achou que era por ser fofoqueiro, né? Além disso, o entrevistador pode pensar: será que essa pessoa vai falar mal de mim também se não der certo aqui? E isso pode demonstrar falta de profissionalismo e levantar dúvidas sobre a sua capacidade de trabalhar em equipe. Então, em vez disso, tenta reverter a situação e focar no que você aprendeu. Na verdade, eu prefiro que você nem cite sobre isso, mas se for necessário, fale sobre a sua gestão anterior. Você pode falar: olha, eu passei por alguns desafios com meu antigo gestor, mas isso me ensinou muito sobre comunicação e como lidar com diferentes tipos de liderança. Dessa forma, você vai estar mostrando que cresceu com a experiência e que está pronto para colaborar, independente dos obstáculos. E um outro ponto aqui é que eu não gosto de usar a palavra chefe, boss. Eu gosto de usar a palavra manager, gestor, porque mostra mais essa parte de trabalho em equipe realmente. Agora, um outro erro muito comum, principalmente dos brasileiros, é trazer o assunto de salário e benefícios antes da hora certa. É claro que o salário é importante, mas se você perguntar sobre isso logo de cara, pode parecer que você está mais interessado no dinheiro do que na vaga em si, ou no impacto que você pode trazer para essa empresa. Isso pode dar a impressão de que você não está tão envolvido com a missão da empresa ou o trabalho que será feito, e isso é péssimo para o processo seletivo americano. Ah, Thaís, então agora eu não vou poder falar do dinheiro, eu trabalho por dinheiro. Eu sei, mas é a cultura deles. É o jeito que eles preferem que esse joguinho de entrevista seja. E a gente precisa respeitar e jogar o jogo deles. Então, o ideal é esperar que a empresa traga o assunto à tona, normalmente na screening call, que é a primeira ligação com o RH, ou mais pro final do processo, tá? E quando isso acontecer, quando você for perguntado sobre a sua expectativa salarial, você pode responder de forma mais sutil alguma coisa como: olha, eu tô muito interessado na oportunidade, em como eu posso contribuir para o time, mas você poderia me falar um pouco mais sobre qual é o range salarial oferecido e o pacote de compensação para essa posição? Assim eu consigo ser mais precisa na minha pretensão salarial. Você mostra que você está interessado na vaga, mas também atento à questão salarial, de forma que o dinheiro não é o ator principal. E sim, fique atento a esses detalhes,
porque uma simples frase pode mudar o rumo de toda a conversa. Mas se você se preparar bem, você vai conseguir transformar até os momentos mais delicados em oportunidades de mostrar o seu valor. Gente, não pesquisar a empresa antes da entrevista é um erro que, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina com os brasileiros, porque a gente não está acostumado com esse processo seletivo de duas vias, aonde a empresa me entrevista, mas eu também entrevisto a empresa. Agora imagina, você entrar na entrevista e falar alguma coisa como: o que exatamente vocês fazem aqui? Pois é, parece absurdo, né? Mas tem muita gente que faz isso quando é perguntado sobre a empresa. Então, fazer uma pergunta como essa demonstra que você não fez um mínimo de pesquisa antes de se candidatar. E isso pode passar uma impressão de desinteresse total e falta de preparação, que são pontos negativos enormes e... Ai, qual que é a palavra? Irreversíveis também. Então, se você não conhece a empresa, como é que você pode mostrar que está genuinamente interessado em fazer parte dela? Antes de qualquer entrevista, pesquise sobre a empresa. Entenda o que ela faz, a sua missão, os valores e os principais produtos e serviços. E claro, use essa informação ao seu favor. Ao invés de você perguntar o básico na entrevista, aquelas perguntas que todo mundo faz, você pode dizer: eu vi que vocês estão expandindo para novos mercados. Como que eu posso contribuir para essa fase de crescimento na minha função? Assim você vai demonstrar interesse real e a preparação vai te destacar dos demais. Pode ter certeza disso. Eu recomendo muito para os meus mentorados sempre ter uma colinha, né, para não esquecer as informações importantes, o que você não pode deixar de falar na entrevista. Esse conselho serve também para te dar tempo, porque se você leva um caderno e uma caneta, por exemplo, no começo da entrevista, você pede licença para tomar notas lá. Assim que começar, você pode parar e dizer que está escrevendo alguma coisa enquanto se lembra das suas anotações ou pensa na próxima resposta ou na próxima pergunta. Eu não sei se você conhece a minha mentoria, mas por lá os meus mentorados recebem inclusive alguns exemplos de perguntas para fazer nesse momento, porque isso é importantíssimo no mercado americano, sabia? E se você não conhece a mentoria Hired, é o meu programa de aceleração para te colocar no mercado de trabalho americano. Eu e meu time preparamos o seu material, te ajudamos a criar uma estratégia para aplicação de vagas, te treinamos para entrevista e muito mais. Se você já tem permissão de trabalho e quer se recolocar em até 6 meses, clica no link que vai estar aqui embaixo e marque o horário com o meu time. Mas volta aqui, Thaís. Outro erro que pode custar caro, né, é responder de forma genérica quando te perguntam alguma coisa sobre as suas expectativas ou preferências para vaga. Quando você responde um tanto faz ou alguma coisa muito simples, uma pergunta específica, pode parecer que você está apenas aceitando qualquer coisa sem entusiasmo ou motivação para aquela vaga específica. Isso passa uma imagem de desinteresse ou até falta de ambição, então sempre responda com clareza, entusiasmo, mostrando por que aquela vaga específica te interessa. Principalmente quando, às vezes, você se candidata para uma vaga e o RH te apresenta alguma outra e te pergunta qual você prefere. Não fala, tanto faz. Eu gostei muito da vaga que você me abriu, mas a minha opção número 1 ainda seria essa vaga que eu apliquei. Claro que se você me achar mais qualificado para a segunda, seria de bom tom eu entrar nela também, eu também ficaria muito feliz. Se eles te perguntarem qual que é a parte que você mais gosta nessa vaga, ou que você mais gosta nessa função, né? O que você pode falar? Olha, eu tô particularmente interessado na parte X do escopo da vaga que vocês apresentaram, porque eu vejo que eu posso trazer contribuições significativas com a minha experiência em Y. Isso demonstra que você está alinhado com o que a empresa precisa, que você tem metas claras. Fica mais profissional, não fica? Agora vamos falar sobre o equilíbrio. Como mostrar confiança sem parecer arrogante e, ao mesmo tempo, como demonstrar interesse pela vaga sem parecer desesperado. A gente traz do Brasil, né, um sentimento difícil de superar, de achar que a gente está se gabando demais quando a gente conta os nossos resultados, ou a gente acaba mostrando que quer muito aquela vaga. Como se ela fosse única e imperdível, pelo amor de Deus, eu acabei de chegar nos Estados Unidos, eu preciso muito dessa posição. Demonstrar arrogância, né? Vamos começar por aqui. É importante você se vender bem em uma entrevista, claro, mas cuidado para não exagerar e cair na arrogância, uma linha muito tênue, né? Eles não gostam de conversar com o ego da pessoa. E eu escutei isso de uma recrutadora americana não faz muito tempo. Então, dá para ser confiante e mesmo assim
ser humilde e educado. Então falar, por exemplo, eu sou a melhor pessoa para esse trabalho, né? Não preciso nem pensar duas vezes. Pode soar presunçoso, né? E afastar os recrutadores. E tem gente que faz, por que eu deveria te contratar? Porque eu sou a melhor pessoa para esse trabalho. Por quê? Mesmo que você tenha ótimos resultados para mostrar, é importante lembrar que quem decide é o empregador. Ser confiante é bom, mas a arrogância pode parecer um grande erro. Então, para essa pergunta, por que eu deveria te contratar, e essa resposta horrorosa de falar que você é o melhor, mostra os seus resultados, fala de novo deles, mostra as habilidades com confiança, sem desmerecer outras pessoas. Então, alguma coisa como, olha, eu tenho certeza que a minha experiência em X e Y pode agregar muito a equipe, mas eu tô ansioso para aprender mais sobre as expectativas da empresa e contribuir da melhor forma. Demonstra confiança sem parecer prepotente. Agora, no outro extremo, que é o desespero pela vaga. Também é prejudicial, claro. Quando você demonstra desespero, o recrutador pode sentir que você não está avaliando a vaga com o cuidado necessário ou que você está disposto a aceitar qualquer coisa, o que pode diminuir o seu valor aos olhos dele. Então é importante demonstrar interesse sem parecer desesperado. Então você pode dizer alguma coisa como, olha, eu estou muito interessado em contribuir com a empresa, especialmente nessa fase, e eu acredito que as minhas habilidades em X podem ser muito úteis. Porque isso mostra vontade de trabalhar, mas sem parecer que você está aceitando qualquer coisa. E imigrante, eu sei que estar aqui há muito tempo sem ter ainda, às vezes, alcançado o seu dream job no corporativo, ou mesmo se você acabou de chegar nos Estados Unidos, está vendo seu dinheiro em real queimando, né? Sem saber quais vão ser os próximos passos, pode parecer desesperador. Mas você precisa ter a cabeça no lugar e saber como mostrar para a empresa que você é o candidato ideal. Se você acompanhar meu conteúdo no dia a dia, vai ver que muitos dos meus alunos passaram exatamente pelo que você está passando hoje. Mas a confiança no processo foi o que mais contou para que eles conseguissem estar no emprego dos sonhos deles hoje. E claro que também existe o outro lado, né? Precisamos alinhar as expectativas de quem chega aqui com o que o mercado procura. Eu já tive mentorados nos dois extremos, mas nós conseguimos resolver a situação de todos eles. E eu também sei que estar numa nova cultura buscando o emprego dos sonhos pode ser muito desafiador, mas mantenha calma, porque muitos dos meus mentorados passaram por isso e o mais importante é confiar no processo e estar preparado para cada etapa. Então, se você quiser saber mais sobre como eu posso te ajudar a conseguir a vaga ideal, dá uma olhada no meu Instagram. Lá eu compartilho histórias de quem já conseguiu e dicas diárias para te apoiar nessa jornada. Então, não se esqueça, nunca caia nesses pontos, ok? Me orgulhem daí, hein? Os principais são falar mal do ex-chefe, falar sobre o salário cedo demais, não pesquisar a empresa antes da entrevista, dar respostas muito genéricas, demonstrar arrogância ou desespero pela vaga. 5 pontos bem legais. E uma dica bônus para você que ficou até aqui. Sempre entrevista a empresa de volta. Leve perguntas prontas, anote pontos durante a entrevista para perguntar para o recrutador, né? Lembra que a entrevista é um momento que você sim conquista a empresa também, mas ela também precisa te conquistar de volta. E se prepare bem para suas entrevistas, tenha a sua caixinha de histórias prontas para contar e treine elas antes para você chegar realmente preparado. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque por aqui eu sempre falo sobre o processo seletivo americano e te mostro como conseguir o seu dream job na América. Como nesse vídeo que apareceu na sua tela, em que eu mostrei como dominar o jogo de perguntas e respostas da entrevista americana. Afinal, todo o processo seletivo nos Estados Unidos é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então clica nele e aproveita para se preparar para a sua entrevista.